Pode começar? Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Bom dia para você que está aqui, para você que está nos acompanhando pela live. Que Deus abençoe seu dia, seu domingo, em nome de Jesus. Nós vamos iniciar nosso estudo bíblico nessa manhã, orando, agradecendo a Deus e pedindo para Ele falar conosco. Amém? Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio, ó Deus, de podermos estudar a Tua palavra, aprender mais da Tua palavra, pelo privilégio, Senhor, de podermos nos colocar aos pés do Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que nós possamos, meu Deus, compreender a Tua palavra, que possamos compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através do estudo bíblico, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ficar atentos e que possamos reter, ó Pai, tudo aquilo que é bom e tudo aquilo de bom que o Senhor tem para nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós prosseguimos estudando o livro de Lucas. Hoje estamos já na lição 7. E o tema do nosso estudo hoje é aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos meditar numa passagem bíblica muito conhecida, muito pregada nos altares. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram a pregação. E o estudo talvez ele vai nos trazer um enfoque um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir no altar. Pode passar, querido? O texto do nosso estudo hoje é Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que fala da história de Maria e Marta, quando Jesus chegou na casa de Maria e de Marta, que ele se hospedou lá. E, enquanto Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo o que ele falava, Marta estava ocupada com o trabalho, com o serviço, com tantas coisas. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 38. Caminhando Jesus e os discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Todo mundo já ouviu esse texto. A pastora brasileira já pregou, não já? Pastor brasileiro. É um texto muito pregado nos altares, muito falado. Irmãos, a gente começou a leitura do texto. Jesus, Marta, ela se encontra com Jesus e ela chama Jesus para ficar em sua casa. Jesus saiu de Jerusalém, chegou num povoado chamado Betânia, e ali naquele povoado ele tinha uma casa onde ele tinha 3 amigos. Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 irmãos. E Jesus costumava ficar na casa deles. Sempre que ele ia ali naquele povoado, ele se hospedava naquela casa. Jesus era amigo tanto de Lázaro, quanto de Marta, quanto de Maria. Jesus gostava tanto de Lázaro, quanto de Marta, quanto de Maria. E o texto ele nos fala das 2 irmãs e de comportamentos diferentes que elas tiveram. Então, a primeira coisa que a gente destaca, Marta, volta lá, querido, lá no 38.
Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Então, a primeira coisa, Marta teve a atitude de convidar Jesus para ir na sua casa, de hospedar Jesus na sua casa. Marta, assim como sua irmã Maria, como seu irmão Lázaro, eles consideravam um grande privilégio e um grande prazer receber Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, eles eram amigos de Jesus. E eles procuravam receber Jesus, acolher Jesus da melhor forma. É tanto que quando Jesus ia para aquele lugar, ele já sabia que ele tinha aquela casa para se hospedar. Ali ele dormia, ali ele se alimentava, ali ele ficava com seus discípulos, ali ele recebia as pessoas. Então, a primeira atitude de Marta, ela foi correta. Marta hospedou Jesus com todo cuidado, com todo carinho. Aí segue dizendo que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Enquanto Marta ficou inquieta, outras traduções dizem que ela ficou ansiosa, porque ela estava fazendo muitas coisas. Eu imagino que ela estava limpando a casa, que ela estava arrumando lá o quarto onde Jesus ia ficar, que talvez ela estava preparando a comida, assim como nós fazemos quando recebemos alguém na nossa casa. Quando nós recebemos alguém na nossa casa, não é, irmã? A gente não limpa a casa toda para ficar brilhando, para a pessoa chegar e está tudo limpinho. A gente prepara uma boa comida, a gente prepara uma boa acolhida. Então, vamos lá. Vamos falar sobre pode passar. A escolha de Marta, a atitude de Marta. Pode passar os slides aí. Marta teve um comportamento, pode passar. Marta teve um comportamento, Maria teve outro comportamento. Pode passar, Natan. Deixa aí um pouquinho. Então, olha só, a diversidade no serviço cristão. As duas irmãs, tanto Marta quanto Maria, elas estavam dispostas a servir Jesus. Elas estavam dispostas a fazer o melhor para Jesus. Eram mulheres diferentes, com personalidades diferentes. Uma, naquele momento, achou mais importante ficar aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. A outra achou mais importante arrumar a casa e fazer as coisas. Então, são pessoas que eram amigas de Jesus, de quem Jesus gostava, mas que tinham personalidade diferente. Sempre quando a Bíblia retrata as duas irmãs, ela mostra isso, que elas eram pessoas diferentes. Então, servindo ao Senhor de forma diferente. Pode passar. A escolha de Marta. Marta escolheu servir ao Senhor com aquilo que ela tinha. Então, Marta, ela era uma mulher mais objetiva, ela era mais do trabalho, ela era mais do serviço, ela era mais de servir com as coisas materiais. Então, qual que foi a preocupação de Marta? Jesus chegou, ela chamou, venha, fique na minha casa, e ela se preocupou. E, para ela estava fazendo melhor. Ela queria dar uma boa recepção para Jesus. Ela queria que tudo tivesse perfeito, que a casa tivesse arrumada, que tudo tivesse perfeito para receber o Senhor, porque ela reconhecia que Jesus era uma visita importante e ela queria receber aquela visita da melhor forma. Só que Marta, ela ficou incomodada, por quê? Porque ela começou, aí ela fazia um serviço, aí ela já preocupava em fazer outro, e ela preocupava em fazer outro, e ela preocupava em fazer outro, e aí ela começou a ficar inquieta. E aí ela chega para Jesus e ela quase que ela tenta criar mesmo que uma contenda, né? Entre Jesus e a irmã dela. Porque ela vira para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não te importa? Eu estou aqui fazendo as coisas sozinha, fazendo o serviço todo, e Maria está aí sentada, sem fazer nada.
E olhem que a forma, não precisa voltar não, tá? Olha a forma como o Senhor, Ele responde para Marta. Ele fala, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. É interessante porque Jesus começa dizendo assim, Marta, Marta. Ele fala 2 vezes o nome de Marta. Quando nós falamos com o filho, o nome dele, 2 vezes, ou com qualquer pessoa, que nós falamos, fulano, fulano, nós queremos chamar atenção. Nós estamos repreendendo, mas nós estamos repreendendo com amor, nós estamos repreendendo com carinho. O que o estudo dessa passagem, ele nos traz nessa manhã? A atitude de Marta em limpar a casa, em arrumar lá tudo para Jesus e para os discípulos, né? Porque Jesus não chegava sozinho, para os discípulos que estavam com Jesus, talvez preparar comida e fazer tantas coisas. Primeiro ela recebeu Jesus, ela teve uma atitude correta, ela hospedou Jesus. Foi ela que chamou Jesus para ficar na casa, foi ela que recebeu Jesus na casa. Agora, aquela atitude dela de fazer as coisas, foi certo ou errado? O que vocês acham? Responde aí na live para nós. A atitude de Marta foi certa ou errada? Certo, irmão. Sim. E o senhor acha que a atitude dela foi certa ou errada? Hã? Sim, sim. Irmãos, a questão aqui é o seguinte. Nós não vamos colocar a atitude de Marta nem como certa, nem como errada. Por quê? O serviço também era importante. O serviço também precisava ser feito. Agora, o que Jesus fala para ela, e ele fala com amor. Ele fala com amor. Ele fala, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então, hoje no estudo, nós vamos colocar aqui tanto a atitude de Marta quanto a atitude de Maria. A gente sempre ouve nas pregações que a atitude de Marta foi errada, que a atitude de Maria foi certa, né? Normalmente é assim. Nós não vamos colocar nem como certo, nem como errado. É questão de escolha. Primeiro, elas eram pessoas diferentes. Elas tinham personalidade diferente. Elas tinham comportamento diferente. Uma era mais objetiva, né? A mesma Marta que estava ali preocupada com o serviço, foi a que depois falou, Senhor, o meu irmão morreu, o senhor não estava aqui. Quer dizer, era a maneira dela, era o jeito dela, era a personalidade dela. Assim como nós, na nossa vida, as pessoas elas não são todas iguais. Então, não são todas as pessoas que deixam o serviço para ouvir Jesus. Mas tem as pessoas que vão parar para ouvir Jesus e tem as outras. Vamos imaginar na igreja, né? Enquanto o culto está sendo realizado, de repente a gente está aqui, está falando, está pregando, tem outro lá lavando banheiro, tem outro lá mexendo, tem outro fazendo outra coisa. As pessoas são diferentes, elas têm atitudes diferentes. Então é questão de escolha. Quando nós falamos de escolha, Jesus disse que a escolha de Maria foi a mais adequada. A escolha de Maria, ela foi melhor. Vamos lá falar um pouco da escolha de Maria. Marta, ela serviu o Senhor naquele momento ali com o que ela tinha, que era o serviço de forma material.
Maria escolheu diferente. Maria escolheu servir o Senhor com o que ela era. Então, o que Maria fez? Enquanto Marta estava lá correndo de um lado para o outro, Maria, que era mais calma, mais tranquila, mais relaxada, né? As pessoas, a gente precisa entender isso, que as pessoas, elas não são todas iguais. Maria, ela assentou aos pés de Jesus e ouviu Jesus. Ela escolheu ouvir Jesus. Então, escolhas diferentes. Uma escolheu servir arrumando a casa, fazendo as coisas. A outra escolheu servir ouvindo. Servir e ser servida, né? Talvez Marta ela tenha se esquecido disso. Que Jesus ele veio muito mais para nos servir do que para ser servido por nós. Pode passar. Então, vamos fazer algumas considerações sobre a diversidade do serviço cristão, a partir da experiência de Marta e de Maria. Primeira coisa, é errado considerar Marta como uma mulher mundana e Maria como uma seguidora de Jesus com pensamentos voltados para o céu. Aí aqui eu volto a repetir aquilo que eu já disse. Jesus amava Marta e amava Maria. Jesus era amigo de Marta e era amigo de Maria. Ele repreendeu Marta por quê? Primeira coisa, irmãos, que a gente precisa entender. O ministério de Jesus foi muito curto. Jesus ficou 3 anos entre o povo, né? Entre o batismo e a morte dele, foram 3 anos de ministério. Então, Jesus sabia disso, que o tempo dele era curto, que o tempo era pouco, que o tempo era pequeno. Então, é por isso que ele ressalta que Maria escolheu a melhor parte e que aquela parte não seria tirada dela, porque a oportunidade de estar com Jesus fisicamente, de ouvir Jesus, ela foi por um período de tempo muito pequeno, ela foi por um tempo muito curto. E é isso que Jesus ressalta, que Maria, ela se aproveitou daquele momento para ouvir o Senhor. Porque naquele momento, sem dúvida, era muito mais importante ouvi-lo do que fazer o serviço. Tanto que Marta, ela começou a ficar ansiosa, ela começou a ficar inquieta, ela começou a ficar nervosa. Quer dizer, ela perdeu a tranquilidade dela. Maria não, Maria estava lá tranquilona aos pés do Senhor ouvindo. Mas isso não coloca Marta na posição de mulher mundana, não. Ela era amiga de Jesus, ela era seguidora de Jesus. Ela amava Jesus, ela recebia Jesus como mestre, ela entendia que Jesus era um mestre, mas naquele momento ela não fez a escolha mais adequada, né? Talvez depois Jesus fosse sair pelo povoado, sair pregando, e aquele serviço que ela estava fazendo naquele momento, ela poderia fazer num outro momento. Agora, Maria não. Maria queria absorver tudo de Jesus. Maria recebia cada palavra com prazer. Quer dizer, por isso que Jesus fala. Ela escolheu a melhor parte, aquela que não vai ser tirada dela. Aqueles ensinamentos. O serviço que Marta estava fazendo, o serviço tem hoje, tem amanhã, tem depois de amanhã, né, irmã? A gente faz, depois tem que fazer tudo de novo, tem que fazer tudo de novo. Tem coisa mais ingrata do que serviço de casa. Agora, ouvir Jesus, não. Ouvir Jesus é diferente. Aquela oportunidade ali, aquelas coisas que ele estava falando ali, aquele ensinamento ali, era ali, naquele momento. Então, naquele momento, aquela escolha foi mais importante. Né? Não vamos dizer certo ou errado, mas ela foi mais importante, mais adequada. Pode passar. Marta se destaca com a objetividade. E Maria, com a subjetividade, estar perto do mestre. Então, é o que eu já disse anteriormente. A Marta era mais do serviço. Ela queria organizar tudo, deixar tudo muito bem preparado. Ela era uma boa hospedeira. Maria era uma boa ouvinte, né? E ela queria mesmo era ficar perto de Jesus e rodear Jesus. Pode passar. As duas irmãs
são marcas de características muito importantes para a vida cristã. O trabalho para o Senhor deve ser intenso e dedicado, sem esquecer a meditação e a devoção, o prazer de estar aos pés do Mestre. Passa para o outro aí, que aí eu vou explicar isso. O zelo de Marta e a devoção de Maria, quando unificados, resultam numa harmonia santa que fortalece a igreja. Volta para o anterior. Olha só. O que o Senhor ele quer nos mostrar com essa passagem? As duas tinham características importantes para a igreja. Por isso que eu falei que a gente não ia vir no enfoque de foi certo ou errado. É importante o serviço também. É importante preparar. Como que a gente vai fazer um culto se não tiver quem alinhe as igrejas, as cadeiras com distanciamento, se não tiver quem limpe, se não tiver quem deixe o banheiro limpinho, se não tiver quem prepare tudo antes? Já imaginaram que bagunça que ia ser? Se a gente chega aqui, né, dia após dia, e não tem ninguém para limpar, não tem ninguém para organizar, não tem ninguém para colocar água lá no filtro, para preparar os copos, para preparar o banheiro, para deixar tudo limpinho. Seria uma desordem também, né? Se todos viessem à igreja só para ouvir. Se todos viessem, não quero nem saber. Eu só vou sentar lá na cadeira e ouvir a palavra. Olha só, a gente está aqui, o pastor brasileiro está por aí. Com certeza já está arrumando alguma coisa por aí. Porque à noite tem culto. Então, olha só, o que a gente precisa entender? Primeiro, a gente precisa trazer uma reflexão para nós. Será que eu tenho mais de Marta ou será que eu tenho mais de Maria? Será que eu sou mais do serviço? Será que eu sou mais dos bastidores? Será que eu sou mais da preparação de tudo? Ou será que eu sou mais de assentar na cadeira, de ouvir a mensagem, de ouvir o estudo bíblico, de ouvir os cultos? O que será que é mais característico na minha personalidade? É uma pergunta para nós. É como eu sempre digo aqui todos os domingos. A palavra de Deus, ela é atual. Ela é para hoje. Então, o estudo nós precisamos trazer para o dia de hoje. Eu preciso aplicar ele no meu dia hoje. E aí, o que nós aprendemos com o Senhor? Que eu preciso ser um pouco Marta e eu preciso ser um pouco Maria. Eu não posso ser só Maria e eu não posso ser só Marta. Eu não posso ser só aquela que ouve, mas eu também não posso ser só aquela que serve. Eu preciso estar fazendo as duas coisas. Nós precisamos, irmãos, de equilíbrio. E o que esse texto, ele nos traz com a personalidade, o comportamento tão distinto dessas duas irmãs, é que nós precisamos de característica das duas na nossa vida cristã, e nós precisamos encontrar um equilíbrio, nós precisamos encontrar um meio termo. Por quê? Porque muitos estão preocupados com tantas coisas que não têm lido a Bíblia, não têm orado, não têm parado para escutar. Olha quantas pessoas, como poucas pessoas ficam aqui para ouvir o estudo bíblico. Poucas pessoas, tanto no culto. A maioria vai embora, poucos ficam, porque a gente não tem tempo, porque a gente corre, porque a gente está preocupado com o almoço, a gente está preocupado com um monte de coisa, está preocupado com a família em casa, assim como Marta estava preocupada, e Jesus fala para ela, você está inquieta com tanto serviço, você está ansiosa, né? Marta, Marta. Quer dizer, ele está dizendo para ela, calma, Marta, calma. E Jesus hoje ele diz isso para nós. Quarta-feira eu preguei aqui, e tem muito a ver com esse texto do estudo bíblico, e eu falei sobre a importância da intimidade com Deus, sobre esse ano tão diferente que a gente
viveu e está vivendo, né? Vamos terminar ele diferente. E 2021, ao que tudo indica, vai continuar, vai iniciar diferente, porque não tem vacina ainda. Enquanto não tiver vacina, a gente vai ficar limitado a muitas coisas. E eu dizia aqui na quarta-feira da importância de nós pegarmos esse restinho de ano ainda, que falta, né? Estamos, outubro, novembro, 2 meses e pouquinho de finalizar o ano, a importância de nós priorizarmos o Senhor, a importância de nós buscarmos uma intimidade maior com o Senhor, a importância de orarmos mais, a importância de jejuarmos, a importância de lermos a palavra, a importância de dedicarmos um tempo de adoração ao Senhor. E o texto nos remete a isso, mas tudo com equilíbrio, tudo com equilíbrio. É importante a gente ter equilíbrio na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de equilíbrio. E o Senhor, Ele precisa estar como a melhor parte. Ele precisa ser sempre a melhor escolha. Ele precisa ser sempre o principal. Ele precisa ser sempre o mais importante. Nós não podemos deixar Jesus de lado. Nós não podemos deixar Jesus para depois, porque não deu tempo, porque eu não consegui, porque a nossa salvação vem dele. E a nossa vida maior, que é a vida eterna, depois dessa aqui, ela depende dessas atitudes nossas com o Senhor, dessa intimidade. Então, que nós possamos aprender a ser um pouco Marta, um pouco Maria, fazer o serviço quando precisa, mas estar aos pés do Senhor sempre que necessário. E especialmente, irmãos, a palavra do Senhor diz que quer sentado, quer andando, seja lá o que for que a gente estiver fazendo, nós podemos e devemos estar orando, podemos e devemos estar meditando na palavra do Senhor. Então, enquanto eu estou limpando a minha casa, eu posso estar ouvindo louvor, eu posso estar adorando ao Senhor, eu posso estar meditando na palavra do Senhor, eu posso estar aprendendo e falando com o Senhor, mesmo na hora de serviço, mesmo na hora que eu estou fazendo outras coisas. Amém? Nós começamos o estudo bem atrasado, então não vamos alongar mais, mas que Deus abençoe vocês que estão aqui, vocês que nos ouviram e que vão ouvir ainda através da live, que Deus possa abençoar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de aprender um pouquinho mais da sua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Pai, por tantas pessoas que o Senhor levantou um dia para escrever a Bíblia, ó Deus, para deixar a Bíblia para nós. Obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos ainda hoje de meditar, de aprender na Tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, assim como Maria, priorizar o Senhor, que assim como Maria, ó Deus, nós possamos buscar estar mais aos pés do Senhor, estar mais voltados ao Senhor, a ouvir a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que não falte no nosso coração, ó Deus, a sede de buscar ao Senhor, a sede de buscar a Tua face, a sede de aprender do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, nos leve, meu Deus, guardados debaixo das Tuas mãos poderosas para as nossas casas. Abençoa, Senhor, o culto da noite, abençoa, Deus, o louvor, a palavra, as orações, tudo que vai ser ministrado nesse altar, ó Deus, que seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.